no governo Bolsonaro e agora está de volta para o mercado financeiro. E agora sim, vamos chamar o nosso analista técnico aqui para o nosso closing. Deixa eu ver se o João Paulo Picanso, trader, está conosco. Muito boa tarde, João. É um prazer tê-lo conosco aqui no closing da BMC. Boa tarde, tudo bem? Eu que agradeço. Fico aqui à disposição para ajudá-los aí, ver o que a gente consegue enxergar nesse mercado. Vamos lá, mercado que hoje fechou com viés otimista, né, João? 0,94% de alta, 121 mil pontos batidos, dólar em queda de quase 1%. Iniciando então pela parte macro, o que você está vendo no gráfico para Ibovespa e dólar? Vamos lá, então deixa eu compartilhar a tela aqui para facilitar. Vamos dar uma olhada então como está esse Ibovespa nesta segunda-feira. Agora sim, manda ver. Pronto. Então, o Ibov já vinha várias semanas de alta, né? Um alta forte. Deu uma esticada das médias no gráfico semanal. Foi até a última vez que eu participei aqui do programa. Falei, olha, eu acho que está um pouco esticado já, fez um doji no semanal, é hora de dar um pullback nas médias, né? Foi exatamente isso que ele fez, ele faz um pullback nas médias no semanal e agora volta a subir. Semana passada ele já sobe com força e essa semana já começa bem otimista, né? A gente tem que ficar atento apenas nesses últimos dois topos, né? O topo aqui de março e o topo aqui de outubro de 2022, e março de 2022, no caso, que podem ser resistência para o preço agora, né? Se ele conseguir romper essa região, aí fica tudo mais bonito, fica tudo mais claro para ele procurar novos ares, para ele procurar novos alvos, que seria aí sim no topo de 2021, lá na faixa dos 130 mil pontos. Por enquanto ele está aqui dentro da zona, né, dessa resistência. É um momento de cautela para a gente ver o que vai acontecer, né? Somado a isso, a gente está no momento de muitos resultados de empresa, né? Então isso vai impactar, acredito eu, vai impactar fortemente no que vai acontecer com a Bolsa daqui para frente. Perfeito. E só para a gente também completar com o dólar, não sei se já estava aqui no índice, não estava vendo direito aqui no nosso gráfico, mas também você acha que o dólar vai continuar essa tendência de queda? Sim. O dólar, por enquanto, ele está em tendência de queda clara, né? Bem forte, com topos e fundos descendentes. Tecnicamente falando, ele está claramente numa tendência de baixa. Ele acaba de chegar numa região de 141% da projeção de FIBO, né, que é uma região de alvo. Ele bateu hoje nessa região, então pode ser que ele sinta essa região e queira fazer um pullback, mas tudo indica, por enquanto, né, que o dólar continua na tendência de baixa até que ele mostre, tecnicamente falando, que ele vai alterar a tendência para uma tendência de alta, ou que ele vai mudar a forma como ele vem atuando hoje. Mas hoje não vejo compra em dólar para trader, né? Evidentemente, não estou falando de longo prazo, considerando que a tendência do gráfico é visivelmente uma tendência de queda e portanto, dentro da análise técnica, a gente opera sempre a favor da tendência, né? Perfeito. Isa. E agora eu queria que você desse uma olhada em Petrobras. A gente falou mais cedo aí que chegou nos R$30 novamente, né? Como é que você enxerga aí? Qual que é a sua análise técnica para Petro 4? Eu acho que Petro hoje faz um sinal bacana, bem bonito, tá? Petrobras já era um ativo que já vinha performando melhor do que o mercado em geral, né? Essas barras verdes aqui, essa aqui é um indicador que faz uma comparação do ativo com o Ibov, né, com o mercado em geral. Então, quando ele está verde, é porque o ativo ele está performando melhor do que o Ibov, né? Melhor do que o mercado em geral, aqui representado pelo Ibov. Então, ele rompe esse topo anterior, né, de outubro de 2022, e faz o pullback na mesma região. Isso é super normal, super natural dentro da análise técnica. Ele faz o rompimento
volta para retestar a região, o que era resistência vira suporte, né? Um conceito claro, clássico de bipolaridade da análise técnica. Ele rompe, volta para testar e agora rompe novamente, né? Faz essa bandeirinha, né? No semanal fica bem claro que a gente chama de bandeirinha de alta, né? Então ele faz essa bandeirinha aqui bem clara e rompe hoje, né? Agora, claro, eu estou olhando o gráfico semanal e hoje ainda é segunda, né? Para ver como é que o gráfico semanal vai fechar mesmo, a gente tem que esperar até sexta-feira, né? Por enquanto, no gráfico semanal, tá bem bonito a operação de Petrobras. No diário, confirmado o mesmo movimento, tá bem bonito. Eu só gostaria que entrasse um pouco mais de volume para confirmar essa continuação do movimento de alta. Perfeito. E agora vamos dar uma olhada como estão as ações que mais subiram e mais caíram. Temos WEG, Eneva e Embraer. O que você está vendo para essas três? Depois a gente passa para o desastre que foi o IRB. Mas WEG, Eneva e Embraer, o que você está achando? A VEG foi aquilo que eu disse no começo, né? A gente vai começar um momento de resultados, né? De semanas que saem bastante resultado. E os resultados impactam diretamente no preço da ação, né? Então, VEG é tipo reação a resultado, né? Isso aqui é reação a resultado. O resultado veio bom e hoje a ação subiu fortemente, né? Ela já vinha testando essa região aqui que a gente marcou aqui de vermelho, que é esse topo, é esse fundo. Ela bateu lá, testou, começou a voltar, né? Saiu o resultado e aí disparou. Tá bem bonita, né? Só tem que ter cuidado com essa região aqui dos 41, que é o topo anterior, que já tentou passar 2 vezes e não conseguiu. Ela tá bem próxima agora. Pode ser que ela encostando nessa região, ela sofra uma resistência. É provável que ela sofra, né? Agora esticou muito, né? Para quem está do lado de fora da ação, quem não comprou ainda, quer entrar pelo gráfico diário, agora ficou bem esticado, está bem longe das médias, né? É um stop muito grande, é complicado para entrar agora para quem está do lado de fora. Eu esperaria um pullback. Perfeito. E Eneva e Embraer, o que você está achando? Eneva lindo, tá? Eneva é uma das ações que hoje deu uma entrada perfeita dentro de uma estratégia de momento, né? Ela começa a querer virar a performance para cima do mercado geral, ela sai desse caixote, dessa lateralização e mostra volume, que para a gente é que é o mais importante. Mostra volume bem acima da média, né? E faz o rompimento dessa zona, né? Essa zona aqui, que era onde ela estava segurando anteriormente, né? Então ela rompe com força, rompe com vontade, com volume, fecha quase na máxima, está pronta para alçar novos voos, né? Só tem que ter cuidado novamente com essa zona aqui, que é o topo anterior, que é exatamente onde ela para hoje, e é esse topo aqui, o topo de janeiro de 2023, que é o mesmo fundo de outubro de 22, né? Então você vê que na análise técnica esses dados eles vão se repetindo, que era topo vira fundo, que era fundo vira topo, que é exatamente o conceito de bipolaridade, né? Que era suporte vira resistência, que a resistência vira suporte. Então aqui ele era suporte, depois virou resistência, e aqui ele deve gerar uma resistência novamente. Vamos ver como é que a ação performa. Agora esse volume aqui dá uma boa indicação. Qual era a próxima? A próxima era Embraer. Embraer já não tá tão bonita como as outras que a gente viu agora. Por que eu digo isso? Né? Porque a Embraer ela tá lateralizando, né? Ela tá, como a gente chama na análise técnica, sem tendência, né? Por que eu digo isso? Porque ela faz um fundo, faz um topo, faz um fundo, e nem um topo, nem um fundo é maior do que o seguinte, né? Então ela tá em triângulo aqui, lateralizando. Dentro da análise técnica e dentro de uma escola de momentum, né, momentum trade, a gente prefere operar ativos que estão em tendência. Embraer, no momento, não tem tendência, né? Ela lateraliza. Né?
Então, eu aguardaria a saída dessa lateralização para ela dizer para a gente para onde que ela quer ir. Ela quer ir para cima, ela quer ir para baixo, o que ela quer. Agora, quem quer antecipar está num momento bonito, por quê? Porque ela está rompendo as médias para cima no semanal. Agora, lembrando novamente, que eu falei anteriormente, que hoje ainda é segunda, né? O candle do semanal só vai fechar lá na sexta. Então, a gente não tem certeza ainda se o candle semanal vai fechar realmente dessa forma. Agora, o candle anterior já foi um candle de reversão no semanal, batendo na média de 200, fazendo esse martelinho aqui embaixo, que é um candle de reversão, e hoje ele continua. Então, para quem quer antecipar, parece uma entrada interessante. Teria sido hoje, né, uma entrada interessante. Agora, claro, esse é um ativo, manter uma posição de que esse ativo sem tendência, né? Perfeito. Vamos dar 2 minutinhos de intervalo e já voltamos com o João Paulo Picanso, trader que está analisando conosco o andamento da Bolsa hoje. Então, 2 minutinhos, rápido intervalo, não saia daí, voltamos já já. Quais foram os fatores que fizeram essas operações elas desempenharem e por que surpreenderam o mercado financeiro? Business traz panoramas, resultados, prospecções e expectativas de companhias listadas no mercado. BMC News. Informação que gera valor. A minha vida foi e é marcada por grandes histórias. Olha o gol, olha o gol, olha o gol. Depois dessa curva, vem pra vitória. Sonhos, objetivos, Aí vem ele. conquistas. Prepare o seu coração. Tive o privilégio de narrar e contar algumas delas, Na ponta dos dedos. vibrar com elas. Me chamam de narrador de emoções. Faça festa. Mas na verdade, eu narro escolhas. Vem pra reta. Escolhas que se tornam vitórias. É hoje. Escolhas de quem fez história. É do Brasil, o Brasil inteiro. Escolhas que mudaram vidas, inclusive a minha. Por isso, eu escolhi a EQI Investimentos, o parceiro que me orienta na hora de investir e que me dá autonomia para conquistar meus objetivos. E você, que tal começar a investir nas suas escolhas? EQI Investimentos. Invista em suas escolhas. Nos primeiros meses de 2023, mais de 1.200 trabalhadores foram resgatados de condições degradantes de trabalho. Isso tem nome: trabalho análogo à escravidão. O resgate só foi possível porque, de um lado, o governo federal intensificou a fiscalização e, do outro, houve um aumento das denúncias. Vamos juntos lutar por um trabalho digno e decente. Denuncie sempre que suspeitar. Disque 100. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. BMC News. Informação que gera valor. E de volta para o nosso closing aqui na BMC. Muito boa tarde para você que está se sintonizando agora. Nesse momento, 5 horas e 40 minutos, a Aftermarket rolando solto com o Ibovespa aqui, ganha 0,94%, 121.341 pontos. VEG, 7,21% de alta, melhor do dia. IRB, pior do dia, 14,40% de queda. Isataka, o que perguntamos para o nosso analista técnico dessa segunda, o João Paulo Picanso? Vamos ver, dar uma olhadinha em Via Varejo. A gente falou mais cedo que a Via informou que a BlackRock atingiu participação relevante ali de 5% no número total de ações ordinárias da companhia. Tanto Via, Magazine Luiza, varejistas decolaram ali na última sexta-feira no índice, né? Como é que você está vendo Via Varejo? Via Varejo, não gosto do gráfico da ação, né? Apesar da notícia na sexta-feira que deu uma certa animada no mercado, com volume, você vê que hoje esse ânimo já não existe mais. Você vê um volume pífio hoje em Via Varejo, um volume minúsculo, né, comparado com o de sexta-feira, né?
não tem continuidade na compra, né? Já parou, já fez um candle que a gente chama de meio que doji, meio que martelinho, um candle de indecisão, quando sai uma notícia assim que na sexta-feira, por exemplo, deu uma pancada para cima, andou bastante, você quer ver continuidade nesse movimento, você quer ver força, você quer ver interesse, principalmente interesse institucional, né? Que é o que faz o papel se mover. Você não vê isso aqui em Via Varejo, pelo menos eu não enxergo isso. Você vê um candle de indecisão, você vê o volume minúsculo, né? O papel está abaixo das médias móveis, tanto no semanal como no diário. O papel está visivelmente em tendência de baixa no macro, né? No gráfico semanal. Então, não vejo com bons olhos, tecnicamente, o gráfico de Via Varejo. Perfeito. Agora quero ver se você vende com bons olhos o gráfico desse vermelho profundo aqui do IRB, que hoje afundou 14,40%. Depois eu vou te perguntar de empresas do setor de carne, como Minerva, Marfrig e BRF. Mas vamos começando com a pior do dia, IRB, menos 14,40%. O que você está vendo no gráfico dessa empresa? IRB era uma empresa que estava bem animada, né? Já tinha feito um pivô de alta muito bonito, né, no semanal, né? E é exatamente o rompimento desse topo anterior de janeiro de 2023. Ele rompeu com força, com volume, o volume estava crescente, estava tudo muito bonito na empresa, o gráfico estava muito bom, até que ele mostra uma fraqueza aqui nesse doji de topo aqui, né? Que é um candle de reversão, confirmado na semana seguinte, e logo depois sai o resultado, né? O mercado não gostou do resultado, o resultado foi na sexta-feira, e aí já abriu com gap de baixa e com muita força vendedora, né? O volume de hoje é 2,7 vezes maior do que a média, né? Então isso é muito preocupante para quem está comprado no ativo, porque além da pancada para baixo, né? Dos muitos porcentos dos 14% de queda de hoje, não foi uma queda do nada, né? Foi uma queda pós-resultado e com muito volume, né? Tem gente grande se desfazendo da posição. Então, no mínimo o que a gente tem para falar nesse ativo é cautela, né? Apesar de tecnicamente ele ainda estar em tendência de alta, né? Porque ele está ainda pivotando para cima, e ele faz algo parecido com o que a gente falou de Petrobras, né? Que ele rompe o pivô e depois ele volta para retestar a região, né? Eu teria muita cautela com esse ativo. Por quê? Por causa desse volume gigantesco, 2,7 vezes maior do que a média, já com gap de baixa e já fechando muito próximo da mínima do dia. Então é muita força vendedora aqui que entrou hoje no papel. Perfeito. E falando Realmente das outras desgraças... Mercado... Diga. Realmente o mercado parece que não gostou do resultado, né? Não, deve ter detestado esse número, com essa queda violentíssima. Mas também o IRB foi bem acompanhado no território negativo por Minerva, Marfrig e BRF, todas com quedas de 4, 3 e 2,88%. O que você está vendo no gráfico para essas três empresas? Então, é Minerva, Marfrig e BRF. Vamos escolher um aqui, Marfrig, por exemplo. As empresas de proteína, digamos assim, elas não é de hoje que elas vêm mal, né? Se você olha o gráfico semanal de Marfrig, por exemplo, ela está em claríssima tendência de baixa e segue segurando aqui nessa região do 141% de FIBO, aqui na faixa do 6,20, né? Segurou uma vez, duas vezes, três vezes, várias vezes aqui nesse período de maio, abril, maio de 2023, tentou subir, mas não tem força. O ativo, quando você quer ver quando nós traders queremos ver uma reversão de tendência, essa tendência é clarissimamente de baixa, né? Acho que todos concordam com isso. Quando a gente quer ver uma reversão dessa tendência, o que a gente quer ver? A gente quer ver um movimento reverso, pivotando no sentido contrário com volume, né? E aqui a gente não vê isso, né? A gente vê um volume decrescente e quando entra volume é para baixo. Então não adianta, né? A gente
para ter esperança, digamos assim, na volta desse papel, eu queria ver uma reversão, um início de reversão de tendência com volume. Isso a gente não vê no papel. Os últimos volumes são todos de baixa, não são volumes interessantes. O papel há muito tempo vem performando abaixo do Ibovespa, né, do mercado em geral, aqui representado pelo Ibovespa. Então, quando a gente opera momento, né, a gente procura papéis que performam melhor do que o mercado em geral, né? Isso falando de operação long, né, operação de compra, que não é o caso desse papel, né? Não, nem desse, nem da maioria dos papéis de proteína. Então, esse setor é um setor que há muito já vem muito mal, né? Então, desde o início de 2022, Marfrig, por exemplo, só cai. Então, o que a gente faz? Ou opera short, para quem gosta de operar short, a favor da tendência, ou fica de fora do papel, esperando que o papel demonstre alguma reação. Enquanto ele não mostrar, a gente fica do lado de fora, esperando. Perfeito. E o que você está achando de BRF e de Minerva? Só para terminar os últimos dois. Esses papéis estão todos muito parecidos, né? O Marfrig é um dos mais feios, mas esses papéis estão todos parecidos no sentido de que todos vêm caindo forte. Se você olhar esse papel BRFS, ele desde meados de 2021 para cá, ele só cai, né? Chegou a estar R$ 28, R$ 29 reais, e em 2023 chegou a estar R$ 6, R$ 5. Então é um papel que perdeu muito, né? Ensaia uma reação agora, é verdade. Já faz um mini pivô de alta, volta para retestar a região, mas ainda está abaixo das médias no diário, né? Ainda não mostra a reação que a gente queria ver, né? Eu quero ver um pivô de alta bonito, com volume, e não é o que o papel vem demonstrando por enquanto, né? Se essa semana ele fechar com uma semana de alta, segurando nas médias, aí ele começa a mostrar um bom sinal, tá? Hoje ainda é segunda, daqui para sexta tem muita coisa para acontecer. Agora, se ele rompe essa região, que é esse retângulo aqui do diário, né? Deixa eu ver se eu desenho rapidão aqui. Então, se ele rompe esse retângulo aqui para baixo com volume, aí ele já desmancha todo tipo de perspectiva na minha visão de alta. Aí aqui já seria uma entrada para short, né? Legal. O próximo papel qual é? Era Minerva, a última Minerva. Também, né? Minerva Minerva, diferentemente dos outros, não vem caindo desde 2022. BIF é uma das melhores de proteína por causa disso, né? Em 2022 foi um papel que subiu, né? Subiu mais que caiu em 2022. Apesar da queda no final do ano, ele subiu mais, né? Só que em 2023 foi péssimo para o papel, péssimo, né? O papel só cai em 2023. Volta lá para a região que era um fundo anterior, retesta a região e continua caindo. Hoje faz um candle grande, né? Um candle de força, com volume de queda, que fecha quase na mínima do dia. Então isso é um sinal muito ruim, né? Quando eu digo ruim, é sempre lembrando que eu estou falando ruim para quem está long, né? É ruim para quem quer comprar o papel, ruim para a empresa. Mas claro, quem quer operar short, isso aqui começa a ficar bonito, mas para operar comprado, não vejo nada nesse papel que me mostre isso, e nem me mostra também por enquanto, uma reversão para compra no papel. Por enquanto, para quem opera só long, por exemplo, eu ficaria fora desse papel. Na verdade, eu ficaria fora de todos os papéis de proteína no momento, né? Perfeito. Então vamos ver o que vai acontecer. Eu queria agradecer muitíssimo o João Paulo Picanço. Não sei se a Isa também tem mais alguma pergunta para o nosso trader. Não, tudo está suficiente. Vamos lá, então. Muito obrigado, João. Foi um prazer tê-lo conosco hoje aqui no Closing da BMC. Obrigado, eu que agradeço, fico à disposição. Um abraço.